Falando de livros. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você nesta segunda-feira, dia 15 de outubro. E Manuel Bandeira é um dos grandes nomes da poesia brasileira. Nome fundamental do nosso modernismo, sua morte completou 50 anos neste sábado, dia 13 de outubro. Além de poeta, foi crítico literário, professor de literatura e também tradutor, caminhando por percursos profissionais que, em grande medida, estiveram em contato direto com a arte. Considera-se que Bandeira faça parte da geração de 1922 da literatura moderna brasileira, tendo seu poema Os Sapos como abre alas da Semana de Arte Moderna de 1922. Para sabermos mais sobre a vida e obra e o legado desse poeta pernambucano, vamos conversar com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Sérgio Alcides. Bom dia, Sérgio, tudo bom? Bom dia, Michele. Tudo bem? Eu vou bem. Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio UFMG. O prazer é todo nosso. Muito obrigada por participar no Universo de Literário. E antes de darmos início ao nosso bate-papo, em nome de toda a Rádio UFMG Educativa, nossos parabéns aí pelos Dia dos Professores, viu? Obrigado. Vocês brilham. Hoje vale a pena ouvir mesmo esse cumprimento. É muito importante hoje. O Dia dos Mestres, mais do que nunca, na história do Brasil, eu acho. Exatamente, mais do que nunca, falou tudo. Então, sinta-se abraçado por todos nós aqui da rádio. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bem. Sérgio, para além do que disse aqui na nossa apresentação, o que mais você acha que nós devemos saber sobre Manuel Bandeira? Olha, o Manuel Bandeira é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, é um dos gigantes da poesia do século XX, independentemente da língua e da nacionalidade. Não é? Ele é um poeta que não fica a dever nada à poesia desse século em todas as línguas, do ponto de vista cosmopolita. E que teve uma atuação muito constante no século XX, nunca parou de publicar, nunca parou de pesquisar, foi sempre um escritor inquieto, experimental quando pôde, enfim, é um poeta realmente um dos gigantes, não é? E também tem ainda essa característica tão interessante que é, em alguns poemas, muito acessível às crianças também. Maravilha. Um verso de um poema dele, do Manuel Bandeira, diz o seguinte, abre aspas, não faço versos de guerra, não faço porque não sei, fecha aspas. Uhum. Como é que foi a relação do Bandeira com os acontecimentos políticos do seu tempo? Olha, o Bandeira foi um observador um pouco distanciado, ele não era uma pessoa de ter uma interferência muito direta na vida política, mas muito agudo também. Desde a década de 20, quando ele se torna conhecido pelo seu envolvimento com os modernistas, ele tem uma preocupação muito intensa com a sociedade brasileira, a cultura brasileira, o estado da civilização no Brasil. Ele é muito mais conhecido, obviamente, pela sua obra poética, por exemplo, por esse trecho que você citou muito bonito. Mas ele também escreveu muita prosa, ele era um cronista muito presente nos jornais, e tinha também uma atuação assim editorial importante, né? Estava sempre organizando antologias da poesia brasileira, da poesia universal, e isso dava a ele um alcance assim, de contato com o público muito grande. Nessa zona da prosa do Manuel Bandeira, uma publicação muito importante dele, que hoje é pouco mencionada, é uma reunião de crônicas da década de 20 e do início da década de 30, chamada Crônicas da Província do Brasil. E por ali a gente vê bem esse lado do poeta preocupado com o estado do Brasil, a cultura brasileira, preocupado em romper os profundos preconceitos de classe da intelectualidade brasileira naquela época, e do público letrado também, por exemplo, abordando manifestações da cultura popular, como o samba, ou como manifestações folclóricas de norte a sul do país. Então, Bandeira, ele é, digamos assim, não é um participante partidário em nenhum momento, mas é um observador constante e muito arguto
da nacionalidade, da vida política e cultural do Brasil. Entendi. Os Sapos, como a gente mencionou no início do nosso papo, foi central para a Semana de Arte Moderna, em 22. Como é que foi a contribuição de Bandeira para o modernismo e quais são os limites dessa contribuição? Olha, a contribuição do Bandeira para o modernismo foi como foi a contribuição dele para essa observação da nacionalidade. Distanciado, mas fundamental. Não é? Por exemplo, ele não viajou a São Paulo, ele morava no Rio, era um pernambucano radicado no Rio, e não viajou a São Paulo para participar da Semana de Arte Moderna, mas ele participou intensamente dos preparativos desse acontecimento. Ele tinha correspondência com vários artistas e poetas que participaram. Ele participou de reuniões no Rio que foram importantes, assim, nos antecedentes da Semana de Arte Moderna. Ele não aderiu completamente, porque tinha uma visão menos, assim, digamos, bombástica, né, da atuação do poeta. Ele não queria ser visto como um poeta de vanguarda, digamos assim. Então ele não adere explicitamente, mas ele participa, e eu acho que o canal assim mais importante dessa participação é a correspondência privada que ele mantém durante décadas com o Mário de Andrade, que é um dos líderes, como todo mundo sabe, da Semana de Arte Moderna. O Manuel Bandeira tinha uma correspondência muito constante com o Mário de Andrade. Os dois se tratavam de igual para igual, tinham uma enorme admiração mútua e tem uma correspondência muito franca. Isso significa que nessas cartas, que estão publicadas há muito tempo já, há duras críticas que um dirige ao outro, sem nenhuma ameaça do afeto, da amizade, né? A interlocução intelectual mesmo, verdadeira, profunda, que representa uma contribuição muito importante também, tanto do Mário de Andrade para a obra do Manuel Bandeira, quanto o contrário, na mão oposta, do Manuel Bandeira para a obra e para a atuação literária tão importante que o Mário de Andrade teve, né, na primeira década do século. Entendi. Muito bem, são 9h42. Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck, estou conversando com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Sérgio Alcides, sobre a vida, a obra e o legado do poeta pernambucano Manuel Bandeira, cuja morte completou 50 anos no último sábado, dia 13 de outubro. Dentro do panorama da poesia contemporânea, Alcides, é possível identificar ecos da lírica de Bandeira nas obras de alguns autores? Olha, constantemente. Ele deixou uma marca muito profunda, muito presente na tradição brasileira. E o Bandeira, uma das especialidades dele era o cotidiano, né? Atrair para o repertório da poesia elementos banais, né, simples, do dia a dia. Ele é o famoso poeta que tirava a poesia da notícia de jornal, né? E também assim uma afetação, quer dizer, uma aparência de despretensão, que é uma das marcas principais da obra mais madura dele. Eu acho que tudo isso penetrou profundamente na poesia brasileira e marca a obra dos principais poetas contemporâneos, inclusive dos novíssimos, né? Uma atenção a minúcias do cotidiano que sempre podem ser o canal para uma exploração poética, né? Isso foi uma das especialidades do Manuel Bandeira. Bacana. Muito bem. Sérgio, para a gente encerrar o nosso programa, eu queria te pedir uma gentileza. Eu não sei se você, enfim, aí no seu dia de folga, tem algum trecho, algum verso do Bandeira que seja o seu preferido, que você tenha aí de cabeça, que você queira falar para os nossos ouvintes? Sim, eu posso mencionar alguns poemas, assim, que são especialmente tocantes e necessários para a nossa vida sempre, né? Mas antes, eu não queria me esquecer de informar aos ouvintes de uma coisa muito importante. E quando eu disse que Manuel Bandeira é um dos maiores poetas do século XX, não apenas da poesia brasileira,
Uma das provas disso é que acaba de ser reeditada nos Estados Unidos a tradução da obra poética completa do Manuel Bandeira, Olha que bacana. feita por uma professora da Universidade de Berkeley, uma universidade da Califórnia, Candace Slater. Não é? Então, hoje um leitor anglófono pode, de novo, ler essa poesia bem traduzida, né? Como nós em português. Né? Que maravilha. Então, é um poeta que está aí disponível para o leitor de poesia no mundo inteiro, né? Através dessa língua, essa espécie de língua franca nossa. Maravilha, boa dica, muito obrigada. Agora, sobre assim, é difícil escolher alguma coisa assim do Manuel Bandeira para citar. Eu vou dizer um aspecto importante da poesia dele, e talvez citar 2 poemas que eu nem sei de cor, mas só mencionar. Esse aspecto importante para mim é o seguinte: esse é um poeta que ele é tão espantoso que ele amadurece na radicalidade. No caso dele, o amadurecimento não é uma concessão, não é um retorno a tradições que uma fase mais exaltada da juventude tinha abandonado, não. Ao contrário, ele amadurece se tornando mais experimental, mais radical, mais moderno, mais ousado. Não é? A partir daquele livro Libertinagem, por exemplo, que é o livro dele publicado em 1930, ele já é um homem de mais de 40 anos. Né? E o grande livro dele, talvez o melhor livro dele, seja Estrela da Manhã, que vem depois ainda. Né? Então isso é fascinante ver como um grande artista pode, à medida que vai amadurecendo, tornando-se mais radical, não é? Mais exigente do ponto de vista da contemporaneidade da sua escrita mesmo, né? Ao contrário do que o lugar comum, né, nos deixaria entrever. E isso faz com que ele tenha uma poesia assim, que às vezes alcança momentos de sabedoria, de genuína sabedoria, sem aparentar nada assim, antiquado. Né? Então, eu vou citar 2 poemas só. Por exemplo, aquele poema Momento num Café, não é? Em que dá-se uma situação banal do cotidiano, num botequim, os homens estão ali tomando café ou bebendo alguma coisa e passa um cortejo fúnebre nesse poema, quando apenas um daqueles homens ali no botequim cumprimenta o defunto, saudando, né, com o chapéu, e o poeta frisa bem que é um gesto longo e demorado daquele único que teve um momento ali naquele episódio cotidiano para abruptamente meditar sobre a morte. Um outro poema que tem essa característica de uma sabedoria super moderna é o poema sobre o rio, um poema curtíssimo, ser um rio que deflui silenciosamente dentro da noite, que nos ensina assim, uma resignação diante de fatos incontornáveis da vida, né? Que o rio tem que refletir as estrelas da noite, se houver estrelas, mas se o céu estiver nublado, ele tem que correr da mesma forma, cumprindo a sua tarefa. É o tipo de poesia que nos prepara para a vida e para o enfrentamento de épocas difíceis também que podem vir. Com certeza. Sérgio Alcides, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Universo Literário, parabenizá-lo pela data, pelo trabalho e lembrá-lo que nosso microfone está sempre aberto para as suas novidades, tá bom? Que bom, muito obrigado. Feliz Dia do Mestre para o Brasil inteiro. Valeu, um beijo, Sérgio. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Muito bem, acabamos de conversar com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Sérgio Alcides, sobre a vida, a obra e o legado de um dos grandes poetas brasileiros, Manuel Bandeira, cuja morte completou 50 anos no último sábado, dia 13 de outubro. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.